Esse capítulo ele seria apresentado pelo pastor Michelson Borges, mas devido a uma complicação com seu pai, ele precisou viajar para Santa Catarina e coube a mim, certo? Poder participar aqui com vocês, ok? É um capítulo que apresenta muitos detalhes. Vocês sabem que esse capítulo ele faz parte da última visão que Daniel teve, do capítulo 10 até o capítulo 12. Ele tinha por volta de 90 anos, e ele não entendeu essa visão porque não se referia aos seus dias. E esse capítulo aqui apresenta alguns detalhes muito importantes. Nós iremos estudar um pouquinho sobre quem é o Miguel, o fechamento da Porta da Graça. Nós iremos estudar aqui sobre algumas datas importantes, que já foram até repetidas nesse capítulo. É algo muito comum no livro de Daniel, Apocalipse, a repetição, né? Certo? Nós iremos estudar aqui sobre os 1.260 dias, iremos estudar aqui rapidamente sobre 1.290 dias, o que isso significa, e 1.335 dias. Iremos estudar também alguns detalhes importantes aqui, então, a acontecer na fase final da história desse mundo, tá bom? Então, o livro de Daniel, como vocês percebem aqui, esse capítulo é como se fosse, na verdade, é um fechamento, né? O capítulo 12, algumas coisas irão se repetir. Esse capítulo começa assim, certo? Naquele tempo, verso 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos seus filhos, do teu povo. Você percebe que essa primeira parte de Daniel 12 é uma conclusão de Daniel 11. Por que é uma conclusão? Porque você vai perceber aqui uma expressão, certo? Que naquele tempo, certo? Mas no tempo de Daniel, não se refere ao tempo de Daniel. Como você nota aqui nesse comentário, se refere ao chamado tempo do fim, o tempo em que o papado está armando as tendas do seu palácio, fazendo o decreto dominical. Esse é o tempo do fim. Nós já estudamos que o tempo do fim, ele veio quando houve uma ferida mortal ali no sistema papal. Quando o Papa Pio VI, né, ele foi preso, certo? Logo ele morreu, no ano de 1798. Então, essa expressão que o Miguel se levanta, certo? Se refere a esse tempo, o tempo do fim. Nós estamos vivendo no tempo do fim, de 1798 até a volta do Senhor Jesus. Agora, o verso 1, certo? Nós já aprendemos aqui que o tempo do fim se refere a esse período de 1798, logo nós iremos aprender alguns detalhes mais sobre essas datas. De 1798 para cá, com a prisão do Papa Pio VI, mas tem algo importante que nós temos que responder. Quem é Miguel? Olha só, porque o verso 1 fala, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Quem que é Miguel? A palavra Miguel, em hebraico, significa quem é semelhante a Deus, ou seja, que tem a mesma natureza de Deus, certo? E esse Miguel nada mais é do que Jesus, o protetor particular de Israel. E nesse caso aqui, o protetor do Israel espiritual, certo? Então, é ele que vai se levantar para defender os seus, para defender a sua igreja. Então, no tempo do fim, tempo que nós estamos vivendo, tá bom? Nós não sabemos o dia da volta de Cristo, mas se refere de 1798 até a sua volta, vai se levantar Miguel. Ele vai defender os seus filhos, defender o Israel espiritual. Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre a missão desse Miguel, a missão de Jesus. Ele é o arcanjo poderoso que ressuscitará os mortos justos. Somente Jesus tem a capacidade de ressuscitar, e ele o fez quando esteve nessa terra, nós sabemos. Aí você encontra ali, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, para reforçar ali que esse arcanjo é Miguel, no caso é Jesus.
Olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então você percebe aqui que esse Miguel ele vai se levantar para algumas atividades, tá bom? E uma das atividades é o quê? É ressuscitar os mortos, certo? Olha o que diz João capítulo 5, verso 25 aqui. Olha que passagem importante aqui para nós. Em verdade vos digo, que vem a hora, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então você percebe aqui duas classes. Uma que vai ouvir a voz de Deus, mesmo estando mortos, e esses que ouvirão a voz de Deus ressuscitarão. Aqueles que não ouviram vão continuar mortos. E continuando aqui, queridos, Apocalipse 12, verso 7, para aprofundar ainda mais aqui sobre o trabalho de Miguel, que João, que Daniel descreve que vai se levantar no tempo do fim. Olha o que diz Apocalipse. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Então você nota aqui que essa luta que houve no céu, tá? Esse Miguel nada mais é do que Cristo. O nome de guerra de Cristo, certo? Quando ele vai resolver um problema crucial diante do seu povo, ou diante, queridos, da verdade, ele utiliza esse nome. Miguel é Cristo. É Cristo guerreiro, como diz essa nota aqui, lutando pelo seu povo contra Satanás. Toda vez que a Bíblia descreve Cristo em luta contra o mal, defendendo o seu povo, ele é chamado de Miguel. Todas as vezes que você ouve essa palavra na Bíblia, Miguel, você vai perceber que ela está associada a esse objetivo de Jesus, defender o seu povo. Nesse momento, no tempo do fim, ele vai defender o seu povo. Ele vai defender aqueles que até mesmo morreram em seu favor. Então você nota, ele é chamado de Miguel. E lança o desafio. Quem é igual a Deus? Só ele pode responder. Eu sou igual a Deus. Somente Jesus, queridos, pode responder. Eu sou igual a Deus. E você nota aqui os versículos que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 4,16, dizem que Miguel é um arcanjo. Algumas pessoas utilizam essa expressão para falar que Jesus é um anjo, mas não. Na realidade, ser arcanjo significa que ele está acima dos anjos, não que ele seja um anjo criado por Deus. O único arcanjo citado na Bíblia é Miguel, o único que tem poder de ressuscitar os mortos, porque ele é a própria essência da vida, é Miguel. Então você nota aqui que Jesus, ele utiliza esse nome no momento crucial. E o tempo do fim, queridos, quando ele se levantar, é um momento crucial. E nós iremos notar aqui, certo, algo interessante. Por que se levanta Miguel? Por que Jesus se levanta com esse nome nesse momento, no tempo do fim? Certo? Nesse verso primeiro. Preste bem atenção aqui nessa parte, porque aqui nós iremos entender um pouquinho sobre o fechamento da porta da graça. Toda vez que aparece na Bíblia, preste atenção, Jesus se levantando, como nesse caso, significa o quê? O fechamento da porta da graça. Nesse período do alto clamor, do decreto dominical mundial, isso nosso sumo sacerdote vai se levantar. Então, todas as vezes que o Senhor Jesus, ele se levanta porque algo importante vai acontecer. E nesse momento aqui, vai acontecer, queridos, quando ele se levantar para se cumprir Daniel 12:1, vai acontecer o fechamento da porta da graça. Essa expressão, fechamento da porta da graça, essa frase não existe na Bíblia, mas o seu significado existe.
Você sabe que o Senhor Jesus hoje, ele realiza no céu um trabalho muito importante, um trabalho de mediação. Sem o mediador, todos nós seríamos consumidos por causa dos nossos pecados. Mas hoje nós temos um mediador lá no céu, é Cristo Jesus. Então, o fechamento da porta da graça ainda não se fechou, porque Jesus ainda é um intercessor. Hoje isso não acontece por causa das misericórdias de Deus, pois Cristo ainda intercede por nós no santuário celestial. Você pode ver isso em Lamentações, capítulo 3. Aí vem a pergunta: consegue entender por que o pecado deve ser erradicado antes do fechamento da porta da graça? Então você percebe que o pecado, ele vai ser realmente definido antes do fechamento da porta da graça. Então, o que é esse fechamento da porta da graça, queridos? É isso que nós iremos começar a entender através desse verso primeiro. Porque quando Jesus se levanta, certo? Ele está saindo do santuário celestial. Quando Jesus se levanta, ele está encerrando o seu ministério lá no céu. É o fechamento da porta da graça. Agora você vai perceber aqui algo interessante que já aconteceu. Você entender aqui o que significa esse levantar de Jesus. O que significa, queridos, do Senhor Jesus, ele sair do santuário celestial. Se você for lá em Atos, capítulo 7, versos 55 a 56, você vai encontrar a experiência de Estevão. Estevão, ele foi apedrejado. E olha o que aconteceu no momento da morte de Estevão, no ano 34. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Jesus, que estava à direita de Deus, ele viu Jesus lá no santuário. Jesus estava à direita de Deus. Olha o que aconteceu, olha o que Jesus fez. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé. Ou seja, Jesus, ele se levantou nesse momento. E, queridos, Jesus em pé, naquele momento do ano 34, foi o fechamento da porta da graça para os judeus. Por isso, queridos, Estevão, ele viu Jesus em pé, porque foi nesse momento que se cumpriu aquelas 70 semanas determinadas para o meu povo, no ano 34, com o apedrejamento de Estevão. Nós aceitamos essa interpretação, onde a mensagem que era, os judeus eram portadores dessa mensagem, essa mensagem agora passou para os gentios. Jesus em pé, queridos, é o fechamento da porta da graça. Por isso que João presenciou, mesmo não entendendo, certo? Se levantará Miguel. Ele se levantou, ele saiu do santuário celestial, ele encerrou ali a obra de intercessão. Foi isso que aconteceu. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Sabemos que vai acontecer no tempo do fim, tempo este que nós estamos vivendo. E vem a Apocalipse 22, 11 a 12, irmãos. Isso vai acontecer antes da volta de Jesus, queridos, certo? No fechamento da porta da graça. Fechou-se a porta da graça. O que é o fechamento da porta da graça? É o cumprimento de Apocalipse 22, 11 e 12. Quem é justo, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Isso que aconteceu, isso que João presenciou, queridos, e se levantou Miguel. A interpretação que nós, adventistas do sétimo dia, damos para esse ato de Cristo é o encerramento da sua obra de intercessão, é o fechamento da porta da graça. Com base em Apocalipse capítulo 15, 8, Apocalipse 22, 11, entendemos que será após Jesus deixar o santuário celestial, quando não haverá mais oportunidade de arrependimento e salvação,
Os salvos viverão essa experiência. Isso quer dizer que quem estiver salvo não poderá mais se perder. E quem estiver perdido não poderá mais se salvar. Todos os casos já estarão eternamente decididos, ou para salvação ou para perdição. Então, o levantar de Jesus, em Daniel 12, 11, quando o Miguel se levantou, queridos, o fechamento da porta da graça, o encerramento da intercessão de Jesus. E isso vai acontecer no tempo do fim, tempo esse que nós estamos vivendo, mas nós não sabemos ainda a hora ou o momento. Mas Daniel 12, 1 apresenta outra verdade, irmãos. Além do fechamento da porta da graça, além de Miguel se levantar, certo? Além do encerramento da obra intercessória de Cristo, olha outro episódio que vai acontecer também no tempo do fim, antes da volta de Jesus. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, você nota que o verso 1 encerra, irmãos, apresentando ali um tempo de angústia para o povo de Deus, para aqueles que estarão salvos, mas também para os ímpios, certo? Olha o que diz o texto aqui. Aqueles que permanecem com os nomes escritos no livro da vida são os que não recebem o sinal da besta. Então, aqueles que não receberam o sinal da besta ou a sua obediência, a guarda do primeiro dia, esses estarão escritos no livro da vida. Aqueles que estiverem escritos no livro da vida, certo? Passarão um momento de angústia, certo? Conhecido, queridos, como a angústia de Jacó. O tempo de angústia de Jacó. E aqui é algo interessante, queridos. Se você abrir a Bíblia lá no livro de Jeremias, certo? Jeremias fala que o seu povo vai passar um tempo de angústia como Jacó. O povo pede livramento dia e noite, a angústia de Jacó. Isso vai iniciar com o decreto de morte, certo? Que vai acontecer após o fechamento da porta da graça e durante as pragas. Esse tempo de angústia, de acordo com nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos, vai ocorrer entre o início e o final da primeira praga. Mas isso foi prescrito ali por Jeremias, capítulo 30, versos 6 a 7. Olha o que nós lemos no livro de Jeremias aqui. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto, porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz, e porque se tornaram pálidos todos os rostos, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. E aqui está uma promessa, certo? O povo que estiver vivo por ocasião da segunda vinda de Cristo, estiver salvo, vai passar por esse período, mas vai se livrar desse período. Jeremias faz uma comparação entre essa angústia final do povo de Deus e a angústia vivenciada pelo patriarca Jacó, enquanto fugia do seu irmão Esaú, em Gênesis capítulo 32. Lemos a história da angústia de Jacó ao saber que seu irmão Esaú, a quem havia enganado, vinha marchando contra ele com 400 homens. Gênesis 32, verso 6. E ele estava angustiado, mas a angústia de Jacó naquele momento não era para o livramento da ira do seu irmão, se fosse o caso. Ele queria sentir a certeza da salvação, que Deus o perdoou. E, queridos, Ellen White, nesse momento, olha o que ela descreve. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Antes da segunda vinda de Cristo.
O povo que estiver vivo, após, queridos, o fechamento da porta da graça, entre o início da primeira praga e da última praga, e passar por isto, certo? Diz a palavra de Deus, esse povo vai ser livre, vai se libertar dessa angústia, assim como o próprio Jacó sentiu a certeza da presença de Deus. O versículo que lemos, queridos, fala sobre o tempo de angústia tremenda que haverá na terra. O tempo de angústia terá início quando a mediação de Cristo cessar no santuário celestial. Ocorrerá após o fechamento da porta da graça, apenas para nós situarmos. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Sabemos que estamos vivendo no tempo do fim. A qualquer momento isso pode acontecer, queridos. Ok? Mas nós não sabemos a hora nem o dia. Mas aí vem uma pergunta crucial. Durante esse período, certo? Alguém do povo de Deus vai morrer? Será que alguém do povo de Deus vai morrer no período da angústia? Olha essa afirmação aqui. O selo de Deus vai proteger todos os que permaneceram fiéis até o fechamento da porta da graça. Certo? Deus vai proteger o seu povo, queridos. Esses são os 144 mil. E nós iremos estudar um pouquinho sobre esses 144 mil. Qual que é a posição que a igreja tem? A igreja vê esse número como simbólico, mas ela acredita na existência desse grupo nesse período de angústia. Mas nesse período de angústia, tem a seguinte pergunta. Uma pergunta deve surgir, talvez, na sua mente. Por que Deus, em sua palavra, profetizou um tempo de prova para os seus filhos, mesmo depois de estarem salvos? Por quê? Porque você sabe que esse vai ser um período após a intercessão de Cristo. Quem está salvo vai continuar salvo. Quem estiver perdido vai continuar perdido. Mas esse período de angústia é para o povo de Deus. Aí vem essa pergunta. Porque Deus, em sua palavra, já profetizou um tempo de prova para os seus filhos, mesmo depois de estarem salvos? Essa é uma pergunta interessante. Ela merece uma resposta interessante também, queridos. Você sabe que Satanás, aí vem a resposta que eu acredito. Satanás sempre tem acusado o governo de Deus e atacado a sua lei. Você sabe, Satanás sempre tem acusado, desde o Jardim do Éden, ele sempre colocou dúvida na lei de Deus, ele sempre colocou dúvida no governo de Deus. O próprio Deus falou, olha, se vocês comerem desse fruto, certamente morrerás. Aí Satanás vem lá no capítulo 3, fala, vocês não irão morrer. Então, Satanás sempre colocou dúvida no governo de Deus. Mas, irmãos, no tempo de angústia, conhecido como angústia de Jacó, os fiéis filhos de Deus, representado pelo simbólico número 144 mil, certo? Esse número simbólico aqui, o número pode ser simbólico, mas o grupo existe. Será uma prova inequívoca da justiça divina, da falsidade das acusações de Satanás. Esses mesmos, estando já selados e salvos, não terão um mediador no santuário celestial, porque Cristo, nesse período, cessou a sua mediação. Também não possuem a certeza da sua salvação, pois não sabem que seus casos já foram decididos no santuário celestial, porque Cristo não voltou ainda. No entanto, não pecarão, mesmo havendo a possibilidade, pois a natureza pecaminosa só será tirada dos salvos na volta de Cristo. Eles viverão esses dias, queridos, pelo poder do Espírito Santo, em perfeita obediência à lei de Deus. Por isso que vai ter esse período de angústia. É como se fosse uma prova, certo? Que Deus estará mostrando para Satanás. Olha, mesmo sem a minha intercessão, mesmo sem a minha atuação, mesmo se eles sem saber se eles estão salvos ou não, eles estão fiéis à minha lei, eles são fiéis à minha palavra.
porque eles estão sendo guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. É como se fosse uma demonstração. É possível ser fiel a Deus. É possível servir a Deus. E entra, queridos, a questão dos 144 mil. A igreja, ela tem a seguinte interpretação dos 144 mil. Ellen White fala que nesse período, queridos, vai existir um grupo, nesse período de angústia. Os 144 mil é uma das interpretações da igreja. Serão 144 mil, ou um número aproximado de pessoas vivas, certo? Que serão salvas e vão ver Jesus voltar. Pessoas vivas, salvas, que verão Jesus voltar. E vão passar ilesa nesse período de angústia. Que coisa interessante. Como Deus é justo. Como que Deus, ele mostra, queridos, a sua palavra de uma maneira profunda e de uma maneira importante para nós. Mesmo nesse período de angústia, sem ter a intercessão de Cristo, sem saber que são salvos ou não, uma demonstração ali que essas pessoas que estão demonstrando que Deus é justo e que é possível obedecermos a Deus e sermos guiados pelo poder do seu Santo Espírito. Mas não apenas os justos vão passar por essa angústia, mas os ímpios vão passar por uma angústia pior ainda, assoladora, por causa da impiedade, do apego ao pecado e da depravação. Eles vão passar pelas 7 pragas. Franca rejeição da grandiosa salvação de Cristo, a angústia que eles vão passar. Hostilidade contra os filhos de Deus. Verão que foram enganados pela besta, se voltarão contra ela. Esse vai ser o período de angústia para os ímpios. Aí encerra, queridos, o verso 1. Aí nós entramos no verso 2. Olha quantas coisas nós aprendemos apenas em um verso. Miguel, o fechamento da porta da graça, certo? O tempo de angústia, um grupo especial, que estarão firmes, ali sendo guiados pelo poder do Espírito Santo. Mas o que vai acontecer ainda após esse período? Antes da volta de Cristo ainda. A porta da graça já se fechou, bom? Isso não está intercedendo mais. Olha o verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esta ressurreição, a igreja acredita que é a ressurreição especial de 2 grupos. Não é aquela ressurreição de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, por ocasião da vinda de Cristo. Essa ressurreição, ela vai acontecer um pouco antes da segunda vinda de Cristo. Um grupo especial. Uns para a vida. Qual que é a interpretação que a igreja faz daqueles que vão ressuscitar para a vida nesse momento? Como se fossem as primícias dos que dormem. São aqueles que morreram, irmãos, na fé da terceira mensagem angélica, de 1844 até a segunda vinda de Cristo. São aqueles que aceitaram a mensagem da volta de Jesus, a mensagem do sábado, certo? A mensagem de saúde, as 3 mensagens angélicas. E vocês sabem que as 3 mensagens angélicas, elas foram pregadas no tempo do fim, de 1844 para cá. Então, esse vai ser um grupo especial. Ellen White fala que esse grupo um grupo que vai ressuscitar antes da grande multidão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Nós acreditamos, certo? Aí é uma interpretação minha. Eu acredito que nesse período aqui de 1844, certo? Os pioneiros da igreja vão ressuscitar. Ellen White vai ressuscitar nesse grupo especial, porque ela aceitou a mensagem angélica. José Bates vai ressuscitar. Aí você pergunta, será que Guilherme Mille vai ressuscitar? Ele não compreendeu plenamente a terceira mensagem angélica. Eu acredito que ele vai ressuscitar na grande multidão, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Mas vai ser um grupo especial. Mas vai ter outro grupo também, que a igreja acredita.
para completar o verso, e outros para vergonha e desprezo eterno. Ser aquele grupo, aquelas pessoas que transpassaram a Cristo, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes e os soldados romanos. Por quê? Porque se você for lá no livro de Mateus, você vai ver algo interessante. Mateus 26, verso 64. Esse grupo vai ressuscitar aqui, certo? Mas logo vai morrer. Olha o que diz Mateus 26, verso 64. Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Nós acreditamos nessa ressurreição especial, destinada aos salvos, também esses perdidos, vai se cumprir Mateus 26, verso 64. Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então, Anás vai ver, ali está o Filho do Homem. Ele prometeu, ele realmente era o Messias, e nós o matamos. Caifás, Pilatos, Herodes, os soldados romanos. Então, nós acreditamos aqui, então, numa ressurreição especial, dividida em dois grupos, Daniel 12 e o verso 2. E continuando o nosso estudo, irmãos, Daniel também percebeu algo interessante. Os que forem sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam justiça como as estrelas sempre e eternamente. Ou seja, sábio é todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, refletindo o quê? O seu caráter. Você pode ver Mateus 7, verso 24. Então, você nota que o sábio aqui, para Daniel, é aquele que pratica, aquele que ensina, aqueles que são prudentes, que têm o discernimento, os que ensinam a verdade, a outros brilharão. Mas olha só, queridos, para percorrer ainda o nosso estudo, nós entendermos a finalização desse livro. Daniel 12, verso 4 fala, e tu, Daniel, o anjo falando, encerra essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então você nota que o anjo fala, Daniel, essa mensagem não é para você. Você apenas vai escrever, você não vai entender essa mensagem. Essa mensagem vai ser para o tempo do fim. E o conhecimento vai se multiplicar. O que nós entendemos aqui, irmão, sobre a multiplicação desse conhecimento? Não é a multiplicação da ciência, é o conhecimento profético desse livro que iria acontecer no tempo do fim, como você vê nessa nota. A parte profética do livro de Daniel permaneceu selada até o início do tempo do fim, em 1798. Mas suas profecias foram intensamente estudadas a partir desse período. Quando o anjo fala, o conhecimento se multiplicará, é o conhecimento das profecias de Daniel, certo? As pessoas iriam estudar esse livro, as pessoas iriam estudar essas profecias. O livro de Daniel foi aberto. Muitos correrão de uma parte a outra e o saber se multiplicará. Não da ciência em si, mas do quê? Do ensino do livro de Daniel. Depois do início do tempo do fim, Deus levantou vários homens em diversas partes do mundo, queridos, para anunciar a breve volta de Jesus, baseado no livro de Daniel. Você percebe que após a ferida mortal ali do poder papal, houve um despertamento religioso mundial. Isaac Newton, ele estudou profundamente nos seus dias o livro de Daniel, e fez até comentários do livro de Daniel. Outros estudaram sobre a volta de Cristo, estudaram as profecias de Daniel. Louis Causen, na Suíça e na França, Edvard Ilvig, na Inglaterra e Escócia, John Ben, na Alemanha e na Rússia, em 1826, no tempo do fim, certo? Bom, o despertar religioso iria acontecer no tempo do fim. Manuel Lacunza, na América Latina, os seus comentários sobre o livro de Daniel, chegou até aqui a América do Sul,
em 1731 a 1801, ele comentou, ele estudou profundamente, pregou sobre a volta de Jesus, pregou sobre a mensagem de Daniel. William Karen, na Índia, 1761 a 1834, o conhecimento iria se expandir, como diz o próprio anjo Gabriel. Joseph Wolff, um grande pregador mundial, pregou sobre a volta de Jesus, pregou as mensagens de Daniel na sua época, em 1795 a 1862. Hudson Taylor, na China, ele pregou as mensagens do livro de Daniel, 1832 a 1905. As crianças na Suécia, em 1842, 1843, pregou sobre a volta de Cristo. O saber iria se multiplicar no quê? No livro de Daniel, no tempo do fim. William Guilherme Miller, nos Estados Unidos, um dos nossos pioneiros, de 1831 a 1844, de Gênesis e Apocalipse, com a concordância apenas, ele se aprofundou no livro de Daniel, certo? Então, a mensagem iria se expandir. Mas, irmãos, agora nós entramos num ponto crucial da mensagem final de Daniel. Daniel 12, verso 5. Então, eu, Daniel, olhei, eis que estava em pé. Agora a cena se muda. Eis que estava em pé. Outros dois. Uma de uma banda à beira do rio, outra da outra banda à beira do rio. Gabriel e Miguel. Ele viu dois seres. Ele viu o anjo Gabriel numa banda do rio, ele viu Miguel. Nós sabemos que Miguel é Jesus. E olha o que o anjo perguntou para Jesus. Daniel 12, verso 6. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? Quando será o fim dessas maravilhas? Quando isso vai acontecer? Aqui vem outro período profético, aí vem a resposta. Que maravilhas são essas que o anjo perguntou ao homem vestido de linho? Que maravilhas são essas? As maravilhas da abertura do livro de Daniel. Porque seria um livro selado, Daniel ficou curioso. O anjo também. Da compreensão das profecias, da multiplicação da ciência, da pregação do evangelho eterno e do galardão aos entendidos. Ou seja, quando que tudo isso vai acontecer? E Jesus deu a resposta. Olha o que diz o verso 7. Eu vi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria, olha, isso vai acontecer, mas vai acontecer nesse período, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, cumprir-se-á todas essas coisas. A pergunta é, até quando vai ficar fechado esse livro? Até quando esse livro não será compreendido? Até quando vai acontecer tudo isso com o meu povo? Até quando que o povo vai estar sem esse conhecimento? Aí vem a resposta, queridos. Aqui tem um período profético, 1260 anos, que nós já sabemos. Em profecia, um dia significa um ano. Um tempo que a profecia fala, ali no verso 7, um ano, certo? Quantos dias? 360 dias. Mas fala que a profecia é um tempo, 2 tempos. 2 tempos são 2 anos. Isso quer dizer 720 dias. Mas a profecia fala que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, metade de um ano. Metade de um ano é 180 dias. Então, aqui no verso 7, Jesus está se referindo a um período profético. Nós já estudamos no livro de Daniel. Jesus está se referindo a 1260 dias. Como um dia em profecia é um ano, está referindo a 1260 anos. E para nós entendermos quando começou esse período e quando terminou esse período, para entendermos quando que tudo isso iria acontecer, né? As maravilhas do estudo desse livro, nós temos que percorrer a história.
E a história nos conta algo interessante, queridos. Justiniano, vocês sabem que o Império Romano ele foi dividido, certo, em 10 impérios, em 10 tribos bárbaras. 3 tribos não aceitaram o poder papal. A última a ser destruída foi os ostrogodos, no ano 538, por Justiniano. Porque o Justiniano apoiava o Papa. Essas tribos não apoiavam o Papa, não aceitavam aquela doutrina. Então, esse é um ponto interessante. No ano 538, iniciou o quê? O período da supremacia papal, que percorreu o quê? Até 1798. O que aconteceu em 1798? A prisão do Papa Pio VI, pelo general Berthier, da Ordem de Napoleão. E como ele era muito idoso, geralmente os papas são idosos, ele foi colocado numa masmorra e ali ele morreu. E nesse período, queridos, aqui, 1260 anos, foi o período onde a igreja foi perseguida, o período onde a igreja não tinha liberdade, a igreja realmente se misturou, o paganismo entrou na igreja. É por isso que o homem vestido de linho disse que todas aquelas maravilhas só aconteceriam depois dos 1260 anos. Quais maravilhas? O estudo do livro de Daniel, certo? O entendimento da profecia. Depois dos 1260 anos se cumprirem, quer dizer, depois do início do tempo do fim, isso é, após 1798. Foi após esse período de 1798 que a mensagem de Daniel começou a ser estudada, essas maravilhas começaram a ser ensinadas sobre a volta de Jesus, até o surgimento ali de Guilherme Miller. Mas Daniel 12:8 fala, olha só, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Daniel não entendeu essa profecia. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele não entendeu essa profecia. O próprio Daniel não entendeu a profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele não entendeu quando essas coisas iriam ocorrer, porque não se referia ao seu tempo, não se referia àquele momento, se referia, queridos, ao tempo do fim, após 1798. Mas em Daniel 12:9, aí vem outra parte do tempo profético. Ele respondeu, vai-te, Daniel, porque essas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Cristo não respondeu a Daniel. Não foi dado a Daniel o entendimento do seu próprio livro, pois isso só ocorreria após o determinado tempo do fim, quando o livro selado seria aberto, com as descobertas das profecias ali contidas. O caso de Guilherme Miller, que ele vivia no tempo do fim. Isso que ele descobriu, que houve um despertar, certo? Para essas profecias. Mas Daniel 12:10, olha o que diz, queridos. Esse período da supremacia papal, de 1260 anos, muitos serão purificados, embranquecidos, provados. Muitos foram provados nesse período. Foram queimados vivos, esfaqueados, suas casas foram confiscadas, muitos perderam a vida, mas olha o que diz o texto. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum ímpio entenderá, mas os sábios entenderão. Somente o sábio, somente aquele que está ligado à palavra de Deus, iria entender toda essa profecia, quando ela iria começar e quando ela iria terminar. Sábio, queridos, é todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, e reflete o seu caráter. Você pode ver em Mateus 7:24. Aqueles que são prudentes, que têm o discernimento, os que ensinam a verdade a outros brilharão. Então, a sabedoria está em você ensinar a verdade. A sabedoria está em você buscar a vontade do Senhor. Então, Deus despertou os sábios, Deus despertou os justos para o ensinamento desse livro. Mas Daniel 12:11, olha o que fala. Outra profecia. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado,
estabelecida a abominação desassoladora. Haverá 1.290 dias. O que significa esse período, irmãos? O que significa isso? Vamos agora entender um pouquinho aqui. Se você pegar a Bíblia, certo? No verso 11, o que significa o sacrifício contínuo? O sacrifício contínuo é a intercessão de Jesus. É um momento, irmãos, que Jesus está intercedendo por nós. Esse é o sacrifício contínuo. Você pode pegar qualquer comentário, você vai ver que se refere ao ministério sacerdotal de Cristo. Esse foi tirado pelo poder pagão. Esse foi tirado pela besta. Esse foi tirado, queridos, nesse período de 1.260 anos, foi tirado. E a Bíblia fala, desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, estabelecida a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Vamos entender o que? No ano 508, certo? Você vai ver algo interessante aqui, queridos. Foi nesse período que foi retirado o sacrifício contínuo. Foi nesse período, queridos, que Clovis, para apoiar ali o poder papal, ele misturou, certo, na igreja o paganismo com a verdade. Ele começou a enfraquecer ainda mais a igreja cristã. Nós acreditamos nesse ano 508, certo? Retirado o sacrifício contínuo, porque o paganismo começou a ser introduzido na igreja. Mas o que significa aqui no verso 11, abominação desassoladora? A abominação desassoladora é o período de 1.260 anos. Logo nós iremos entender aqui, nesse próximo slide. Os 1.290 anos de que fala a profecia correspondia exatamente ao período da denominação teológica religiosa do papado, que substituiu o contínuo. O Papa, queridos, certo? A última tribo que era opositora ao Papa foi destruída no ano 538. Mas um pouco antes, certo? O poder papal já havia substituído o quê? Já havia substituído, como diz aqui o texto da Bíblia, o sacrifício contínuo. Já havia introduzido na igreja o paganismo. Já havia ali introduzido a adoração a imagens. Ele já estava o quê? Se fortalecendo antes mesmo da abominação desassoladora do ano de 1260, que você nota aqui. O caminho foi preparado antes para o estabelecimento da abominação desassoladora. Já os 1260 anos representam o domínio temporal e absoluto do Papa. Então, pouco antes desse período, no ano 508, certo? O poder papal já estava o quê? Substituindo aquele sacrifício contínuo, introduzido na igreja o paganismo. Aí você nota aqui Clovis, rei dos francos, e 3.000 soldados se converteram ao catolicismo e derrubaram o paganismo em 508. Introduziu ali o quê? Mistura, um sincretismo religioso. E a prisão do Papa Pio VI, em 1798, em plena Revolução Francesa. Interessante notar que no ano 503, ocorreu um concílio de bispos chamado Sínodo de Palmares, aí vem a história, em Roma, em que o Papa Símaco determinou que o bispo de Roma teria os mesmos poderes de Cristo, não podendo ser julgado, pois era considerado substituto de Deus e, ao mesmo tempo, juiz infalível. Observe que em 533, o imperador romano Justiniano fez o edito em que colocava o bispo de Roma como a cabeça de todas as igrejas. Nota que 503 a 508, com 5 anos. De 533 a 538, temos também 5 anos de espera para o domínio
da abominação desassoladora, que diz Daniel 12, verso 11. Então, queridos, algo interessante para nós pararmos e pensarmos. Vem Daniel 12, certo, 12. Feliz é o que espera e chega até 1335 dias. O que isso significa, queridos? Se você pegar 1335, diminuir de 1290, você vai ter 45 anos. E se você pegar 45 anos, e você somar em 1798, você vai ter 1843. E você vê na profecia. Feliz é o que espera. Chega o quê? Até o momento certo do cumprimento dessa profecia, que seria o quê? O estudo do livro de Daniel. Não foi em 1843, queridos, que realmente começou o estudo do livro de Daniel, onde Guilherme Miller pregou sobre a volta de Jesus e interpretou ali muitas profecias? Então, é isso que diz esse tempo. Feliz é o que espera e chega até 1335 dias. Aí, se você pegar 1335, diminuir de 1290, você tem 45 anos. E se você pegar 45 anos, somar com 1798, o fim, o início do tempo do fim e o fim da supremacia papal, você vai ter 1843. Feliz foi aquele que chegou nesse período e compreendeu o quê? A alegria que é esse livro foi aberto, o conhecimento foi estendido às pessoas. Interessante que de 1839 a 1844, exatamente 5 anos, foi o período em que houve uma pregação intensiva da verdade do Evangelho, de todo mundo, principalmente sobre a breve volta de Jesus à Terra. Assim como levaram 5 anos para que a abominação assoladora se estabelecesse, o domínio religioso, lançado a verdade por terra, em 5 anos foram necessários para que a verdade bíblica fosse intensamente propagada ao mundo, dando início à sua restauração. Foi nesse período que houve a restauração da verdade, onde todo mundo, pelo menos, conheceu sobre a volta de Jesus e onde surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assim como o diabo teve 5 anos, queridos, para fortalecer ali o seu poder, a abominação assoladora, como nós lemos ali, que foi o domínio papal de 1260 anos, Deus também teve 5 anos para levar a verdade bíblica e abrir o livro de Daniel para todas as pessoas sinceras e fiéis. O livro, querido, se encerra da seguinte maneira: porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás no fim dos dias e levantarás para receber a tua herança. Daniel, queridos, tinha 90 anos quando ele recebeu essa última visão. Ele não entendeu, mas ele teve uma certeza. Você vai morrer, Daniel, mas você vai levantar na grande multidão. Nós acreditamos que Daniel vai ressuscitar, queridos, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Daniel descansou na esperança de que veria o seu Deus face a face na sua vida. E eu termino aqui lendo um texto aplicativo para nós, que tivemos oportunidade de estudar esse capítulo e outros. O anjo Gabriel ordenou que Daniel selasse o livro até ao tempo do fim, quando muitos o estudariam, a ciência, ou seja, o conhecimento desse livro se multiplicaria. Só a eternidade vai revelar quantas pessoas foram beneficiadas pelas profecias e demonstrações do livro de Daniel. Daniel recebeu o selo da aprovação divina e sua vida estava protegida em Deus. Ele havia passado por provas e sofrimentos, mas nunca deixará de confiar em Cristo. Próximo ao fim de sua vida, com cerca de 90 anos de idade, ele ouve as palavras de consolo. Porém, segue o teu caminho até o fim, e descansarás. Essa é uma referência à sua morte, que não estava muito distante. O anjo lhe garante a vida eterna, ao dizer que ao fim dos dias, período em que ele vira tantas vezes visão, levantarás para receber a tua herança. Para os salvos, a morte é apenas um breve sono, pois aquele que morre salvo
ao fim dos dias, ressuscitará e receberá a herança eterna. Que grande oportunidade existe hoje para todos nós. Se formos fiéis como foi Daniel, um dia poderemos conhecê-lo mais, poderemos ouvir de sua própria boca as experiências e maravilhas que viveu em sua experiência terrestre, narradas em seu livro. No entanto, nada se iguala ao privilégio de estarmos face a face com o Senhor Jesus e ouvirmos os seus lábios: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Gostaria você de ser um cidadão desse reino eterno? Que Deus os abençoe. Deus nos dê alegria, queridos, como Daniel, de ver Jesus face a face. Que esse livro continue nos abençoando e nos preparando para a volta de Jesus. É o meu desejo e minha oração. Amém.